Oi, eu sou Felipe Ferreira, sou professor de matemática. Nessa videoaula, iremos falar um pouco sobre Teorema de Tales. Nessa aula de hoje, é o complemento da aula que tivemos, da última aula que tivemos presencialmente, tá? Que foi a proporcionalidade. Então, vamos complementar o que falamos antes, dando continuidade nos estudos, tá? Então, vamos aqui, Teorema de Tales. Os segmentos de retas formados sobre retas transversais a um fecho de retas paralelas são proporcionais. Isso significa que é possível que as divisões entre os comprimentos de alguns segmentos formados nessa circunstância tenham o mesmo resultado. Então vamos ver como funciona essa forma de teorema de Tales, como são essas retas paralelas e essas retas transversais. O que ele está querendo dizer quando eu tenho essas retas, tá? Como é que podemos ver? Eu tenho três retas paralelas, correto? As três retas paralelas e tenho essas duas transversais. E eu tenho os meus pontos J, K, L, O, N, P, correto? Então, como podemos ver aqui, cada desses pontos eu tenho uma distância entre elas. Entre o JK e o KL. Eu tenho essa distância, correto? E aqui eu também tenho a distância entre o O e o P. Eu tenho uma distância também. E o N, do O, do N e do N do M. Tá? Então, nessas duas distâncias, ele tem um valor. Cada um deles tem os seus valores. Tá? Tendo os três valores, conseguimos encontrar o quarto valor. Tá? Então, vamos ver como funciona essa forma de fazer esse cálculo entre essas distâncias entre elas. Aqui, ó, o Teorema de Tales garante respeito dos segmentos formados sobre as retas transversais e o segmento igualdade. Lembra como a gente falou um pouco sobre a proporcionalidade entre as razões? A gente falou um pouco sobre as razões, que falam a igualdade entre duas razões, como podemos fazer essa igualdade multiplicando em x, como eu falei com vocês. Então, já o Teorema de Tales, ele é a mesma coisa. A única coisa que vocês têm que fazer aqui, vocês vão ter a figura, vocês vão ter que identificar quais são os valores e colocar a sua igualdade, tá ok? Então, como podemos ver, o JK, ó, JK, ele vai estar sempre sobre quem? O KL, tá? JK sobre KL. Essa aqui eu formei uma razão. Essa razão vai ser igual a outra razão. Qual é a próxima razão? ON, que é a distância de O para N, tá? E de N para M. Então, eu vou ter meus dois valores, vou ter minha segunda razão. E vou ter essa igualdade entre essas razões. Eu tendo essa igualdade, eu tivendo os três valores, eu consigo encontrar o quarto valor. Tá? Também, podemos fazer de forma inversa. Tá? Dali a gente falando um pouco de cima para baixo. Também podemos fazer de baixo para cima. Não vai alterar o resultado da expressão. Tá? Como assim de baixo para cima? Eu posso pegar primeiro a distância de KL sobre quem? Sobre JK. Tá? No exemplo anterior, falamos de JK a KL. Certo? Quem estava em cima era JK. Agora quem ficou embaixo ficou JK. Ele estava em cima, agora ele passou a estar embaixo. Então, eu fazendo essa inversão, eu inverter eles, não vai alterar. Mas se eu inverter uma razão, a outra razão também tem que ser invertida. Porque se eu não inverter a outra, vai dar errado. Tá? Então, se eu inverter uma, a outra eu também tenho que inverter. Porque se eu não inverter, vai estar errado. Agora vamos fazer alguns exemplos para entender melhor essa situação do Teorema de Tales, tá? Entender um pouco dessas regras que acabamos de ver e ver como aplicá-las nesse teorema. Então, vamos aqui para o papel agora. Então, pessoal, agora vamos entender melhor como fazer esse cálculo do Teorema de Tales, tá? Como podemos ver, temos as retas paralelas, correto? E as retas transversais. Como eu falei, a distância entre EF é x, a distância de FA é 25, a distância de DC 60 e a distância de CM 40. Então eu vou transformar em forma o quê? De fração. Então, ó, EF sobre quem? EF sobre FA, correto?
que é a distância EF, sobre a distância FA. Isso vai ser igual à distância DC sobre a distância CM. Ok? Então, como eu vou transformar isso aqui agora, só substituindo os valores dos cálculos, correto? Então, isso aqui vai me dar... Qual é a distância EF? A distância EF é x. Então, eu vou colocar lá, x sobre a distância FA, 25, sobre 25, que isso vai me dar igual a DC. Quem será DC? 60. 60 sobre a distância CM. Quem é CM? 40 sobre 40. Agora eu vou fazer a minha multiplicação entre elas, correto? Então vai me dar o quê? X vezes 40 vai me dar o quê? 40x. Que isso vai me dar 40x, que vai ficar 25 vezes 60. 40x vai ser igual a 25 vezes 60. Quanto que vai dar? Você vai fazer lá seu cálculo, né? 25 vezes 60, multiplicando, vai me dar quanto, ó? Vai me dar 1.500, correto? Então, vai ficar 1.500. Aí, entramos o quê? Na equaçãozinha, já estamos na equação de primeiro grau. Então, tá multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai me dar x, vai ser igual a 1.500 dividido por 40. Que é x, ó, tem um zero em cima, zero embaixo. Eu posso eliminar o quê? Os dois, zero. Nisso eu caio o quê? Na minha divisão. Então, vou fazer como? 150 dividido por 4. Que isso vai me dar quanto? 15 para 4 vai me dar 3, que vai dar 12, vai sobrar 3. Desce quem? 0. 30 para 4 vai me dar 7, correto? Porque 7 vezes 4 vai ser 28. Para chegar a 30, vai faltar 2. Do 2, não dá para dividir para 4, eu coloco quem? Coloco 0 e acrescento vírgula. 20 dividido para 4 vai me dar o quê? 5. Então, qual será o valor de x? O valor de x será igual a 37,5. Esse será o valor de x. É a distância de E para F, correto? Agora vamos para o próximo exemplo. Então lá, o próximo exemplo, da mesma forma, tá? Então vai ser o quê? 2x menos 2 sobre 3x mais 1. Então vai ficar 2x menos 2 dividido por 2x, 3x mais 1. Isso vai ser igual a 4 dividido por 7, correto? Da mesma forma que a gente aprendeu, tá ok? Então vai ficar o quê, ó? Multiplicação de x, setinha para baixo, setinha para cima. Então eu vou multiplicar primeiro, ó, 2x vezes 7. Vai ser o quê? 14x menos 2 vezes 7, 14. Isso vai me dar igual ao quê? 3x vezes 4, 12x, mais 1 vezes 4, 4. Agora caímos de novo na equação de primeiro grau. Aí, como eu falei com vocês, tudo que tiver letra vai para um lado e tudo que tiver número eu jogo para o outro. Então, vai me dar 14x. Vou pegar o 12x. E jogar ele lá para o outro lado. Eu vou pegar esse menos 14 e vou jogar para o outro lado. Vai ficar letra com letra e número com número. Então, vai ficar 14x. Ele é positivo, ele vem para cá o quê? Menos 12x, que vai me dar igual a 4 mais 14, porque o 14 ele é negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, 14x menos 12x vai me dar o quê? 2x, que isso vai ser igual a 4 mais 14, que vai me dar 18. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo,
que x vai ser igual a 18 dividido por 2, que x vai ser igual a 9. Então, o valor de x dessa expressão será... Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula.